E aí, pessoal, tudo bom? Olha, a gente vai agora fazer uma pequena revisão sobre substâncias e misturas. Não é legal? Olha, imagine que eu tenho um elemento químico. Um elemento químico é um conjunto de átomos iguais. E átomos iguais são aqueles que têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Então, eu tenho lá o elemento ferro, eu tenho o elemento hidrogênio, o elemento oxigênio, cada um com seu número atômico que o identifica. O conjunto de átomos iguais, formando o elemento, vai nos dar uma substância. Por exemplo, se eu juntar hidrogênio, H2, eu tenho o gás hidrogênio. Oxigênio, O2, eu tenho gás oxigênio. O3, eu tenho gás ozônio. Notou que eu falei O2, O3, H2? Essa quantidade de átomos formando uma molécula, a gente chama de atomicidade. E molécula é a junção dos átomos. Se a molécula for formada por átomos iguais, como H2, O3, P4, S8, aí a gente diz que é uma molécula de substância simples. Se ela for formada por átomos diferentes, H2O, CO2, HCN, aí a gente diz que é uma molécula de substância composta. E a atomicidade é o quê? É a quantidade de átomos por molécula. Muito bem. Na substância simples, a gente tem uma curiosidade muito importante na química, que é a chamada alotropia. Alotropia é quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Simples diferente. Substância simples diferente. Então, a gente tem, por exemplo, eu posso falar para vocês do oxigênio, que forma quem? O2, que é o gás oxigênio, e O3, que é o ozônio. Eu posso falar do carbono, que forma quem? Carbono grafite, diamante, fulereno, que é o buquimister fulereno, grafeno, não é? Nanotubos. Todas são substâncias simples do carbono com propriedades diferentes. Grafite, por exemplo, ele tem hibridação sp2, estrutura laminar, é um ótimo condutor de corrente elétrica. Grafeno, que é uma forma nova, ela tem várias vantagens. O material de melhor condutor, mais resistente que o aço. Tem uma aula falando sobre os alótropos. E o carbono diamante, que tem hibridação sp3, estrutura dele é uma estrutura tetraédrica. O grafite e o grafeno são condutores de corrente elétrica, porque tem sp2, não é isso? Tem a hibridação sp2, e o diamante, ele não é um bom condutor de corrente elétrica. Então, tem propriedades diferentes dos alótropos. Agora, pessoal, quando eu junto as substâncias, eu tenho a origem da mistura. Por exemplo, água e álcool. Água e álcool mistura. Então, quando eu olho para água e álcool, eu só vejo um aspecto. Eu digo, então, que é uma mistura homogênea. Agora, água e óleo. Quando eu olho para água e óleo, eu vejo as duas fases. Então, é uma mistura heterogênea. Então, homogênea é a que tem um único aspecto. Aspecto é o que eu vejo, tá? E quando eu tiver mais de um aspecto, é uma mistura heterogênea. Por exemplo, já se viu em provas de vestibular uma pergunta bem maldosazinha. Água e granito, aquela pedrinha do granito, quantas fases tem? Ó, Gustavo, o que é fase? Fase é o que eu vejo, tá? Componente é o que tem. Água e álcool, eu tenho quantas fases? Uma. E tenho quantos componentes? Dois, água e álcool. E água e granito, Gustavo? Olha, eu tenho quatro fases. Aí tu vai dizer, não acredito nisso não, que conversa. Não, não é conversa. Água e granito tem quatro fases. Você vê a água e o granito, ele em si é formado pela mica, feldespato e
quartzo. Então, só o granito já tem 3 fases e também 3 componentes. Vê que coisa interessante. Então, pessoal, lembrar, água e granito tem 4 fases. Tem a água e tem o granito, que o granito tem 3. Quais são as 3? Mica, feldespato e quartzo. Então, olha bem, diz para você, bem importante isso que eu vou falar. Quando é que mistura? Água e álcool, por exemplo, mistura, e água e óleo não mistura. Por que isso acontece de um modo geral? Olha, veja, de um modo geral, tá? Pessoal, existe uma regra da química que é semelhante dissolve semelhante. Então, isso é relativo à polaridade. A água é polar. Então, ela dissolve quem é polar, feito ela. Tá? Já o óleo é apolar. Então, ele dissolve quem é apolar, como ele. Então, a água dissolve o álcool, porque o álcool tem uma natureza polar. Mas a gasolina também dissolve o álcool. E a gasolina é apolar. Então, tu deve estar dizendo, oxê, e o álcool é polar e apolar? É? Exatamente. O álcool tem uma parte polar e uma parte apolar. Existe esse tipo de substância, tá? Que tem as duas naturezas na sua estrutura. Não é interessante? Então, pessoal, água dissolve gasolina? Não, porque a água é polar e a gasolina é apolar. Então, mas baseado nisso, a gente agora sabe que existem as misturas. Só que das misturas tem uma coisa que é muito interessante. E aí eu vou te mostrar numa questão que a gente vai fazer agora. Pessoal, existem as chamadas misturas especiais, tá? Deixa eu apresentar aqui para você o slidezinho das questões. Olha que bonitinho. Olha, pessoal, segue a gente aí, segue no Instagram, segue no YouTube, tá certo? A gente tem feito um trabalho onde tem colocado muito material, tem colocado, por exemplo, lá no Instagram, você pode pegar 100 questões estilo Enem inéditas, você pode pegar os 10 tópicos que mais caíram no Enem, tudo em e-book, tudo grátis para você, tá? E no YouTube tem todas as aulas gravadas, a maioria dos assuntos já estão lá. Então, vê bem, pessoal. Eu estava falando que existem misturas que são especiais. Por exemplo, veja, eu tenho uma mistura chamada mistura eutética e outra mistura chamada azeotrópica. Para eu explicar exatamente uma mistura, eu preciso dizer uma coisa. Se eu chegar para você e me disser, este copo aqui tem água destilada, você olhando assim para ele, eu vou até beber que eu estou com sede, olhando assim para ele, dá para saber se essa água é destilada? Dá não. Então, como é que eu identifico uma substância pura? Olha a pergunta. Como identificamos uma substância pura? Através das suas propriedades específicas. E entre as suas propriedades específicas, a gente tem ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Eu vou me ater a 2 que são bem importantes. O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Fusão é a temperatura que o sólido se transforma em líquido e a ebulição é a temperatura que o líquido se transforma em vapor. Então, pessoal, se a água for pura e estiver ao nível do mar, ou seja, 1 atm, uma atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, eu lhe garanto que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Se for uma mistura, não sei, varia. Quanto mais eu tiver soluto ali dentro, quanto mais eu tiver de outra substância, maior vai ser o ponto de ebulição e menor vai ser o ponto de fusão. Então, a substância pura, ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante. E a mistura não. Mas tem 2 misturas que são diferentes. A mistura eutética. A mistura eutética, ela tem ponto de fusão constante e ponto de ebulição variável. Vê que coisa interessante. Ela se comporta como uma substância pura na fusão, mas não na ebulição. Já a mistura azeotrópica, ela tem ponto de fusão variável e ponto de ebulição constante. Fusão variável e ebulição constante. Então caiu essa questão na prova, que ela vai deixar a gente bem por dentro disso. Vê, a solda é um material muito utilizado nas serralharias, né, do ramo de eletrônica com a finalidade de unir componentes. Trata-se de uma mistura eutética, ponto de fusão constante, anota aí, de estanho, 63% em massa, e o restante de chumbo, 37% em massa.
embora seja largamente utilizada, a soda clássica apresenta uma elevada toxicidade. É claro, ela tem chumbo na estrutura, né? E esse metal, o chumbo, em suas formas iônicas, provoca grave contaminação ambiental e problemas de saúde pública. Chumbo é um metal pesado, tá? Ele tem função cumulativa no organismo. Com alternativa ao uso da solda clássica, novas possibilidades têm sido propostas, utilizando ligas constituídas por estanho prata e estanho cobre. A substituição da solda clássica enfrenta algumas limitações, como, por exemplo, o fenômeno da conversão do estanho branco em outras variedades. Olha aí, pessoal, o estanho cinza se transforma no estanho branco, que se transforma no estanho rômico. Isso são formas alotrópicas. O que é alotropia? Quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Então, pessoal, ele diz aí na questão, a pergunta da questão baseia-se em quê? Ele diz, ó, como esse metal é um componente majoritário das novas soldas, com 95% em massa, propriedades importantes podem ser comprometidas. O estanho branco é o mais comum e o mais útil pelas suas propriedades. No entanto, em determinadas condições de temperatura, quando ela é muito baixa ou muito alta, ele pode ter uma troca. Ele pode se transformar no outro. Por exemplo, o estanho branco pode se transformar em estanho cinza e aí ele fica quebradiço. Ou no estanho rômico, que fica inútil para a célula. Aí ele pergunta a você, uma liga de estanho e chumbo se comporta como uma mistura eutética. Olha aí, eutética, ponto de fusão constante, ponto de ebulição variável. Assinale a alternativa que apresenta o gráfico temperatura versus tempo, numa curva de aquecimento de uma substância pura de uma mistura eutética. Aí eu coloquei aqui para vocês, pessoal, uma curiosidade. Você deve conhecer o grau do álcool. Álcool, hoje em dia, tem se falado muito 70, tal. Olha, o grau ele pode ser dito como o grau INPM. O que é grau INPM? Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Quando você tiver lá um valor 80 INPM, o que quer dizer isso? É a razão em gramas de álcool absoluto, quando eu tenho de álcool ali, em 100 gramas de uma mistura com água e álcool. Ou seja, o quanto eu tenho de álcool naquela mistura, tá? Já a escala GL, todo mundo conhece, grau GL, é a mais conhecida. É a escala de grau Gay-Lussac, tá? Que informa a relação em mililitros de etanol contidos em 100 mililitros de uma solução de água e álcool, hidroalcoólica. Então, se eu tiver, por exemplo, uma concentração alcoólica de 46 graus INPM, significa que eu tenho o quê? 46% de massa dessa solução e é composta por etanol, e 54% é composta por água. Veja que interessante, tá? Para converter um valor em grau e NPM, isso é muito vestibuloso. Para graus Gay-Lussac, GL, você deve levar em conta a densidade do etanol e da água, que a do etanol é aproximadamente 0,789 e da água é 1 grama por ml. E aí você realiza um cálculo onde vai ser a massa do álcool dividido por 0,789, ou seja, pela densidade, vezes 100, que é a percentagem, dividido pela massa do álcool por 789, mais a massa do segundo dividida por 1, que é a densidade do álcool comum. E aí você converte de grau e NPM para Gay-Lussac. Não precisa decorar a fórmula, tá? Apenas saiba que existem essas duas gradações. Você pode ter o álcool INPM, grau INPM, isso significa o quê? A razão em gramas do álcool para cada 100 gramas, e Gay-Lussac, que é a relação em mililitros do álcool para cada 100 mililitros, tá? INPM em massa, Gay-Lussac é em volume. Apenas isso. E aí, pessoal, lembrar que o álcool é uma mistura azeotrópica, tá? O grau 92 graus GL, ele é uma mistura azeotrópica. Esse primeiro gráfico, você nota, olha, ele varia tanto o ponto de fusão, que é aqui onde eu estou passando a seta, como o ponto de ebulição. Então, isso é uma mistura comum. O segundo, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição são constantes. Isso é uma substância pura. No terceiro, olha só o ponto de ebulição que é constante. É uma mistura azeotrópica, o álcool que eu acabei de falar. E o quarto, só o ponto de fusão é constante. O de ebulição varia. Isso é uma mistura eutética. Eutética, fusão. Não esquece isso, tá? Isso é importante.
E aí você vem para cá, ó. Nessa alternativa, eu tenho a letra A, olha. O primeiro é uma substância pura e o segundo é a mistura eutética, ó. Substância pura, como é que eu sei? Ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. E o segundo, por que uma mistura eutética? Porque o ponto de fusão é constante, mas o de ebulição varia. Então, ele se comporta como uma substância pura na fusão, mas como uma mistura na ebulição. Então, a resposta da questão, bem bonita para você, letra A. Deixa eu fazer outra questãozinha para você ficar bem por dentro, tá? Ele diz aí, ó, no estudo de substâncias puras e misturas, a professora apresentou dois sistemas a seus alunos, conforme representado nas figuras. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui eu tenho as bolinhas mais escurinhas e mais claras, claramente são estruturas diferentes, e aqui todo mundo é igual. Só que aqui, ó, é formada por átomos diferentes, tá vendo? Bolinha pequena com bolinha grande, bolinha pequena com bolinha grande. Então é uma substância pura, mas composta. E aqui são substâncias simples, mas diferentes. Então eu misturei. É como se eu tivesse, por exemplo, aqui fosse hidrogênio e aqui fosse oxigênio. Um exemplo que eu estou dando. Então ali é uma mistura e aqui é uma substância pura composta. Então ela solicitou que analisassem e fizessem duas afirmações sobre cada sistema e nas alternativas encontram-se algumas afirmações feitas pelos alunos. Vê bem, pessoal. Olha, aí eu tenho o quê? Uma substância simples, misturada, né? E aqui eu tenho uma substância composta. Então, ó, no sistema 1, temos duas substâncias simples. No sistema 1 é uma substância pura. Não. No sistema 1 temos 5 componentes. Não, né, pessoal? Nós só temos dois, bolinha escura e bolinha clara. No sistema 2 é uma mistura. Não, é uma substância pura. No sistema 2, olha aqui, ó, só tem a mesma estrutura, tá vendo? Então não é mistura, é uma substância composta. No sistema 2 temos dois componentes. Então, pessoal, olha aí, ó. No sistema 1 temos duas substâncias simples formando uma mistura. As duas bolinhas, olha aqui, ó. As duas bolinhas cinzas e as bolinhas cinza clarinhas, tá? São duas substâncias simples, porque são átomos iguais. Então, substâncias simples, átomos iguais, substâncias compostas, átomos diferentes. Então, essa questão aí foi bem legal. Espero que vocês tenham entendido e, mais do que isso, tenham percebido que dá para aprender química sem muito estresse. Legal? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.